Olá, olá pessoal, estamos de volta, agora trabalhando a anulabilidade do negócio jurídico. No primeiro bloco, falamos sobre as regras gerais acerca da invalidade do negócio jurídico. No segundo bloco, focamos a nossa atenção nos negócios jurídicos nulos, identificando ali as consequências da nulidade absoluta, bem como as suas principais características. E agora falaremos sobre a anulabilidade, que é o segundo grau de invalidade, mais simples. Nesse caso, o vício não é tão sério, não. Existe. Existe um vício, existe um defeito, só que de menor gravidade. Por isso, as características e as consequências são diferentes. E, naturalmente, são mais brandas. Mais brandas. Ok? Então, vamos lá ao estudo da anulabilidade. Falamos que, lá no primeiro degrau, degrau da existência, temos 4 substantivos vazios: vontade, objeto, agente e forma. Se algum deles faltar, o negócio inexiste. Agora, estando todos presentes, passamos à análise da validade. E aí, no segundo degrau, se existir algum vício, nós teremos 2 graus de invalidade: nulidade absoluta, nulidade relativa. Sobre a nulidade relativa, que decorre de um vício menos grave. E as suas consequências, portanto, são mais brandas. Acerca da anulabilidade, primeiro ponto que nós identificamos e que a distingue da nulidade absoluta é que, neste caso, o vício agride preceito de ordem privada. No outro bloco, dizia que o negócio jurídico nulo decorre de um vício que agride norma de ordem pública, que agride o interesse público. Pois bem, agora, frente à anulabilidade, o vício não agride norma de ordem pública, não agride o interesse público, mas tão só o das partes ali envolvidas. Por isso afirmamos que ele agride norma de ordem privada. E a primeira consequência disso é que a anulabilidade só pode ser alegada pelo prejudicado. A anulabilidade só pode ser alegada pela pessoa prejudicada em razão do vício. Ou seja, aqui a legitimidade para a alegação é restrita. É restrita. Você se lembra? Último bloco. Nulidade absoluta. Ofende a ordem pública. E por conta disso poderia ser arguida por qualquer interessado, até mesmo pelo Ministério Público. Agora, a história muda. A anulabilidade decorre de vício que ofende a ordem privada. E por conta disso, como regra, só pode ser alegada por aquele que foi prejudicado. E outras consequências. Não pode ser, eu disse, não pode ser reconhecida de ofício. Se o juiz, judicializado o negócio, percebe que ele é nulo, ele deve reconhecer essa nulidade de ofício. Agora, se ele percebe que é anulável,
O juiz não pode reconhecer a anulabilidade de ofício. Ela deve ser arguida. Ela deve ser arguida pelo interessado. E deve ser arguida. Porque aqui o vício ele é menos grave. E por conta disso o legislador impõe alguns prazos. Prazos esses que são decadenciais, leve contigo. Se a anulabilidade não for arguida dentro do prazo que o legislador determina, prazo este que é decadencial e não prescricional, decadencial, o negócio jurídico convalidará. Convalidará. Ele se tornará válido. Existia um vício que fazia o negócio inválido, anulável. O interessado, prejudicado em razão desse vício, não o arguiu no tempo, dentro do prazo decadencial previsto na lei. Pois bem, o negócio originalmente inválido torna-se válido por convalidação. E ele ainda pode ser confirmado pelas partes. Imagina um negócio jurídico celebrado por um relativamente incapaz, sem assistência. Ele é anulável. Mas pode o assistente vir e confirmar o negócio. E assim tornará válido. Perceberam? O vício é mais brando. Porque ele ofende interesse privado. Por conta disso, é que só o prejudicado, como regra, pode arguir. Mas deve arguir dentro de um prazo decadencial, estabelecido na lei, que normalmente será de 4 anos, conforme nós vamos identificar daqui a pouco, sob pena de convalidação. O negócio ainda pode ser confirmado pelas partes e grave. O juiz não pode reconhecer a anulabilidade de ofício. Professor, de onde tirou isso? Da lei. Veja lá, artigo 172 do Código Civil. Artigo 172 do Código Civil. Ele vai nos dizer o seguinte: o negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Ainda, artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença. Nem se pronuncia de ofício. Não. Só os interessados podem alegar. Só os interessados. E aproveita exclusivamente aos que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Ok? Então, guardem aí as características e as consequências de um negócio jurídico anulável. Mas, professor, quais são as causas de anulação de um negócio jurídico? O legislador nos traz um rol de causas da anulabilidade lá no artigo 171 do Código Civil. Podem existir outras, certo? A gente pode encontrar situações em que o legislador diz, é anulável neste caso, mas nos traz um rol que não é taxativo, em que diz o seguinte, é anulável o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz. É anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente.
A gente que é relativamente incapaz sem assistência. Você se recorda? Artigo 3º do Código Civil nos traz os absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Sem representação, nulidade absoluta. Artigo 4º nos traz o rol dos relativamente incapazes. Maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade e os pródigos. Pessoas que, se celebrarem o negócio jurídico sem assistência, a consequência será anulabilidade. Ainda, o negócio jurídico será anulável por vício de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Já disse anteriormente, nas próximas aulas conversaremos sobre os defeitos do negócio jurídico. E aí vamos identificar que o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão são vícios de consentimento. São vícios de consentimento. E a fraude contra credores é um vício social. Mas, tanto erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, que são vícios de consentimento, quanto a fraude contra credores, que é um vício social, geram anulabilidade. Chama a sua atenção para o fato de que a simulação, que também é uma causa, ou melhor, que também é um vício social, a simulação gera nulidade absoluta. Erro, dolo, coação, estado de perigo,